Bora lá, pessoal. Eu vou começar apresentando o dashboard aqui do Shopping de Preços. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Aqui no nosso dashboard traz algumas informações referente às contas que estão integradas aí na sua conta do Shopping de Preços. Aqui a gente vê que já trouxe algumas informações, tá? Esses cardzinhos em colorido aqui, eles são do Mercado Livre. Esse primeiro aqui referente aos concorrentes, né? A gente vê que vocês têm até concorrentes para estar podendo monitorar. E os demais aqui são referente à reclamação, perguntas, as mensagens do pós-venda, né? E também as moderações. Aqui pode ver que todos os cards têm um Veja Mais, então clicando ali, ele vai levar você lá para a página onde você vai poder responder a reclamação ou a pergunta ou o pós-venda também. Então ele vai levar você para a página já como um atalho, né? E esse último das moderações aqui é referente às dicas que o Mercado Livre dá para os nossos anúncios que não estão 100% no padrão da plataforma. Então, se a gente entrar aqui, tem alguns anúncios que a gente publica ele e tem algum errinho na imagem ou na descrição que não deixou ele com 100% ali no padrão. Então, a plataforma traz ele para a gente com um motivo, né, dele ter ficado aqui na moderação e também uma solução, onde você pode ser corrigir a foto ou a descrição ou até alguma outra informação. Aqui ele vai trazer o MLB, né, qual que é o anúncio e qual que é a solução que você tem que fazer para ele ficar ativo e 100% no padrão do Mercado Livre. É um monte, nossa. Isso aqui ele mostra 8.300, mas pode ser que tenha alguns anúncios que são antigos e o Mercado Livre nesse meio tempo ele mudou muitas regras. Então não quer dizer que todos esses aqui eles estão inativos. Como pode ver, aqui ele traz se está ativo, se está inativo. Então tem alguns que mesmo estando ativos, tem algum detalhezinho para ir lá e mexer, para corrigir. Mas a maioria aqui está ativa, ó. Eles estão à venda, né? Mas tem por exemplo, a foto de capa tem logos ou textos, né? E recentemente o Mercado Livre colocou essa regra que uma foto ali da capa ela não pode ter escritas, né? Então por isso que ele trouxe aqui para as moderações. Aí aqui a gente também tem outros comparativos, né? Aqui a gente tem um cardzinho de 20 produtos mais vendidos do dia. Então esses produtos aqui eles estão cadastrados e quando estão relacionados no anúncio, quando cai a venda, ele vai contabilizar aqui nesse cardzinho aqui. Aí vai mostrar a quantidade de vendas, o valor total e também o ticket médio. Aqui a gente também traz um gráfico onde mostra o valor vendido por canal. Então aqui a gente vê que vocês têm duas lojas, uma do Mercado Livre e uma da Shopee integradas, né? Então ele divide esse valor aqui por dia, né? Mas você pode aqui ter um filtro, pode colocar ontem, uma semana, para estar dividindo o faturamento. A gente vê que tem outras contas aqui também, ó. Kabum, antes tinha essas outras contas também faturando aqui no shopping. E aqui para baixo a gente também tem alguns outros gráficos. Vai mostrar um de total de vendas por valor. Aqui você pode passar o mouse por cima e embaixo vai ter a data, em cima o valor vendido. Também tem um de quantidade. Então esse aqui é de quantidade, 21 vendido, e abaixo aqui vai mostrar a data. Então um de quantidade e um de valor vendido. Também vai ter um de visitantes por dia nos seus anúncios. Então a gente vê aqui que vai dividir pela loja. Tem as duas lojas do Mercado Livre aqui. E passando o mouse por cima vai mostrar a data e também a quantidade de visitas que teve os anúncios. Então o dashboard é mais para reunir algumas informações, né, das contas que estão integradas aqui no shopping de preços. Aqui também tem um gráfico de perguntas, ó. Vai mostrar o tanto de pergunta que vocês têm por data, né? Em ambas as lojas do Mercado Livre. E também um ranking de apelidos, que vai trazer os apelidos ali, né?
que estão também integrados, vai mostrar a quantidade de vendas aqui. Mas para reunir algumas informações, né? Agora eu vou apresentar a nossa segunda parte aqui. Vocês têm a integração no Cisemp, né? Então, todo o cadastro de produtos vocês fazem por lá, certo? Sim, certo. Perfeito. Então, a gente tem a telinha aqui de meus produtos, mas o indicado mesmo, como vocês utilizam o Cisemp, é continuar fazendo os cadastros por lá, porque aí o shopping de preços ele vai puxar essas informações, né, lá do RP. Então, assim que cadastrar lá, o shopping já vai puxar o cadastro do produto para cá, então não precisa fazer por aqui, porque fazendo por lá também teria que fazer um relacionamento quando for publicar o anúncio e tal. Então, até fazendo por lá fica até mais fácil. Mas se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso mostrar aqui como que cadastra um produto dentro do shopping de preços. Sim, com certeza. Pode mostrar. Perfeito, vamos lá. Eu Aqui, acho que, eu acho que não tem necessidade, né? Porque vai puxar de lá, né? isso, o indicado é continuar fazendo por lá mesmo, mas eu posso mostrar, é bem simplesinho o processo aqui. Se vai pegar por de lá, acho que é mais fácil a gente aprender a fazer o anúncio daí, né? Isso, o anúncio do Mercado Livre, ele é feito aqui no shopping de preços. Aí das demais integrações, como a Shopee, o TikTok, é feito lá pelo Cisemp mesmo. Aí do Mercado Livre eu vou passar aqui, a gente tem a telinha aqui de criar anúncios do ML. Mas aí, basicamente, a gente vai ter na tela de meus produtos aqui, quando você cadastrar um produto lá no Cisemp, já vai puxar o cadastro para cá, então ele já vai vir completinho dessa forma aqui, ó. Vou clicar em alterar aqui, ele vai mostrar as informações que provavelmente foram cadastradas lá no RP. Então, cadastrou o SKU, a marca, o EAN, todas essas informações, descrição, colocou lá no RP e assim que salvou, se tivesse o URL também ia baixar aqui, né, com as fotos, e ele já iria baixar certinho aqui com o cadastro do produto. Isso aqui é o produto interno, tá? Mas se fosse adicionar um do zero, a gente tem um botãozinho aqui, é um processinho bem simples. Clicando em adicionar produto aqui, vocês podem estar fazendo todo o processo de preenchimento das informações, né? EAN, marca, título, mesmo processinho que ia fazer lá no Cisemp. É bem simples mesmo, peso, altura. Aqui a tributação, caso fosse faturar aqui pelo shopping de preços, né? Mas provavelmente vocês vão faturar também lá no Cisemp. E a gente coloca aqui se tem algum atributo de cor ou tamanho, a gente pode adicionar mais de um atributo também. Se tiver variações, a gente pode também ir aqui criando variações, tá? Então a gente tem um produto que tem mais de uma cor, a gente pode vir aqui adicionar 2 ou 3 variações, criar um SKU para cor preta, por exemplo, criar um SKU para cor branca e preencher todas as informações necessárias aqui. A gente vê alguns campinhos que estão com esse vermelhinho aqui, que são campos obrigatórios, tá? Então são informações obrigatórias para estar podendo salvar o cadastro do produto aqui embaixo. E aqui também, caso não fosse um produto com variações, né? Caso fosse um produto pai, daria para fazer também um kit. Aí colocando aqui no kit, esse produto é um kit 5. No caso do kit, ali a gente viu que eu acabei de mostrar que para fazer um produto com variações, você pode criar o SKU na hora ali. Mas como o kit ele vai ter outros cadastros que já foram feitos no sistema, como por exemplo, você tem um kit que vai 2 produtos, um monitor e um mouse, por exemplo. Então, esses produtos já devem estar cadastrados para quando você for fazer um código agrupador, né, que vai agrupar o kit. Então, você vai fazer o código do kit, vai colocar aqui um para o mouse, né, só um exemplo mesmo, tá, pessoal? E também um para o monitor. Então, esses aqui já devem estar cadastrados, porque eles vão compor esse kit. Então, como ele já vai estar cadastrado, já vai puxar, pode ver que o campinho está bloqueado, já vai puxar quanto tem no estoque e qual que é o título, qual que é o preço. Aí só coloca a quantidade, vem um monitor e um mouse, pode colocar a porcentagem aí do valor do kit, né? Natan, Sim.
que no caso lá a gente tem o kit já pronto lá no Cizemp, né? Perfeito mesmo. Como eu falei, vocês podem seguir fazendo o cadastro no Cizemp, né? Mas eu perguntei se era para apresentar a página, eu só estou mostrando por cima mesmo, caso para não restar dúvidas mesmo. Mas ficou claro como faz o cadastro aqui no Shopping de Preços? Certo. Deixa eu te perguntar outra coisa, até Sim, envolvendo sim. a Paula. Eu não reparei aí, porque como a gente importou lá da Trey, já tinha lá a descrição dos produtos, né? Sim, sim. Mas eu não tô vendo descrição, não sei se nos nossos produtos tem a descrição. Alguns produtos tem aqui, ó. Esses primeiros aqui, ó. Por exemplo, sensor de alarme, a gente clicando em alterar. Esses são cadastros que já tinham aqui, tá? No shopping, quando eu entrei Aí aqui. ele tá sem mesmo, ó. Ele Ele tá. tá. Ô, Marco, esse produto especificamente é um dos que eu mexi ontem, daqueles que você me mandou lá da Líder, não é da Líder esse? Isso, é da Líder. E lá no Cizemp, ele já está sem a descrição. Lembra que eu te falei ontem? Os produtos eu inseri as imagens, mas nenhum deles tem descrição. Então, ele está vindo de lá sim, entendeu? Eu Ah, fiz um envio desse ontem de teste, para ver se ia funcionar, se as imagens iam chegar, entendeu? Então, é, ele vai puxar do jeito que está no Cizemp. Lá no Cizemp está sem a descrição, entendeu? isso, esse aí é que é produto que eu não cadastrei no antigo. Aham. Para fazer no Cizemp, né? Agora, Uhum. os antigos eles estão pegando, né? Então, os antigos, se você olhar aí nessa lista do que tá, tudo que veio da Tray, nenhum deles aí tem nem título, não tem nada. É um dos casos que eu tinha falado com o Vinícius, mas ele falou que como eram anúncios que a gente já tinha criado nos marketplaces e só importou da Tray, ele ia ficar desse jeito aí, entendeu? Agora, se, por exemplo, um outro item aí da lista que você queira criar um anúncio novo, eu vou ter que preencher tudo manual, pelo que eu entendi. Inserir novamente o título, inserir novamente a descrição, porque essas informações elas não foram importadas aí para o shopping de preço, pelo que ele falou, entendeu? Sei, Só tem. tem só tem o SKU, se você olhar lá, não tem nem título, não tem foto, não tem nada, não tem absolutamente nada. Sei. Ô, Natan, a Sim. gente fez, antes de começar a implantação, que o Vinícius pegou, estava com a Gabriela, né? Então, nós passamos para ela todas essas informações, todos os links. A Paula fez a boa parte dessa planilha, uma planilha bem extensa, que tinha os links de foto, link de descrição. Sim. Porém, esses links da descrição, eles não foram passados. Isso aí não dá para ver, porque essa planilha já foi mandada, a gente tem ela aqui ainda, a gente pode mandar para você para dar uma olhada, porque tá tudo sem, é muito anúncio, você entendeu? Ele deveria estar pegando isso. Entendi. No caso, são anúncios ou são cadastros de produto? Anúncios. Anúncios. É. O anúncio funciona. Não, eu acho que é o Cadastro. cadastro Eu dos acho que é o produtos. Se cadastro, você né? for lá nos meus produtos, clica lá em meus produtos, você vai ver, vai ter a lista de produtos. Tá vendo ali, ó? Tem um só que tem a foto, que é o motor teste que eles fizeram. Um ou outro ali tem um título, mas ó, da terceira linha para baixo, pode ver, só tem o SKU, ele não tem título, ele não tem imagem. Se você clicar ali em editar, ele não tem nada, ele não tem informação nenhuma, ele só tem o SKU do produto. Mas como é E que isso, tá vendo isso? ele falou para mim que teoricamente é porque vocês já têm isso no Cizemp, eu entendi, e que isso não era importado para o shopping de preços. Ainda questionei, falei, poxa, mas, por exemplo, às vezes o Marco já tem um produto cadastrado e ele quer criar um anúncio novo. Como é que eu vou fazer nesse caso? Porque as informações do produto não estão lá. Não vai ter o nome, não vai ter nada. Ah, não, mas aí você vai ter que inserir manual. Foi isso que ele me disse. Mas tem que ter alguma maneira, porque como é que vai ficar com tanto anúncio que já tem no ar desse jeito? Isso aí não são os anúncios, tá, Marcos? MLBs tem todas as informações. São os produtos que você tem no Cizemp, que foram importados para aí, que tem relacionamento com os anúncios do Mercado Livre, entendeu? O rolo.
Nossa, e É como que isso. arruma isso, mano? Exatamente, Ana Paula. No caso, a gente tem que diferenciar os anúncios do cadastro de Aham. produto, que são informações diferentes. No caso dos anúncios, a informação que tiver lá na Tray ou no Mercado Livre, ela vai ser importada normalmente aqui pro shopping de preços. Ela fica nessa telinha aqui, ó. Mercado Livre, lista de anúncios. No caso do Mercado Livre, né? A gente tem o da Shopee e dos outros marketplaces aqui ao lado. Mas aí ele vai trazer todas as informações que está lá na plataforma. Aí isso uma coisa, né? Aí o cadastro do produto ele conversa somente com o RP, ele não vai conversar com a plataforma. Então, como vocês usam o Cisemp, né? Tem a maneira lá de vocês fazerem um cadastro de produtos em massa por planilha, se vocês já tiverem essas informações em planilha, dá sim para fazer. E todas as informações que vocês preencherem, por exemplo, essas informações aqui, com certeza devem estar no cadastro lá do Cisemp, se esse cadastro veio de lá. Então, tudo que tiver preenchido lá também tem até um botãozinho para enviar uma atualização para o shopping de preços, para atualizar essa telinha aqui do cadastro interno. Então, todas as informações que você colocar lá, como descrição, as imagens, URLs, se o produto tiver variação ou não, essas informações vão sim aparecer aqui no shopping de preços. Mas é necessário que seja cadastrado lá no RP primeiro, lá no Cisemp, né? Então, mas essas informações, pelo que eu entendi, já estão lá. Por que que elas não refletem aí? Então, aí depois do treinamento vocês podem entrar lá no suporte, né, para verificar se subiu a planilha corretamente, como que foi feito, para ver o log O dessa. que, o que o Vinícius falou é que assim, foram criados anúncios desses produtos e como já tinha uma base de dados da Tray, ele só importa desse jeito aí para o shopping de preço. Eu não sei se essa informação está correta, entendeu? Se é isso mesmo. Eu acho muito estranho, mas Assim, não É, tem nada, não tem título, não tem sim, informação nenhuma, só tem SKU. tem que arrumar um jeito de fazer isso em massa. Como isso é. Porque para eu criar o anúncio do Mercado Livre, eu crio dentro do shopping de preços, não é isso? sim, exatamente. Então, aí, por exemplo, esse produto da quarta linha aí, que é um SKU que não tem título. Vai vir sem Se o Marco informação. fala, esse aí. Ah, Paula, vamos criar mais uns 2 anúncios desse produto aí que eu vou colocar um preço diferenciado. Aí, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar no Cisemp a informação do nome, descrição, foto, blá, 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 tudo para Então, editar e criar anúncio novo. se essa informação já tiver lá, como eu falei, se já tiver lá, é bom entrar para verificar, porque eu acredito que não esteja preenchido. É bom até pegar um de exemplo para Será? verificar lá. Se não tiver, Ver se está se lá. não E se tiver. tiver lá, como Fazer eu um falei, tem teste. um botãozinho para enviar uma atualização. Então, envia a atualização, vê se chegou aqui a Hum, informação. Todas as informações que estiverem lá, como eu falei, vão chegar aqui no shopping de preços. tem Mas como a gente verificar se isso Conti- está lá? Claro, claro. Posteriormente, após o treinamento, vocês podem entrar no suporte para verificar se a planilha subiu corretamente, se essas informações estão chegando no shopping aqui corretamente. Eles vão ver tudo para vocês. Vai ter que falar com o suporte. Não, isso aí a Paula vai fazer. Aí, vamos lá então. Essa parte aqui eu mostrei por cima assim, mas Natan, como eu falei, pode continuar fazendo o cadastro, alô, as informações. Natan, Ui, pode falar. queria tirar uma dúvida. Claro. Quando a gente faz alguma alteração, tipo, de promoção, preço, ou até algum cadastro aí no shopping, ele não vai para o Cisemp, né? Não, não. Vocês controlam essas informações pelo Cisemp, elas devem ser feitas pelo Cisemp. Então, controle de estoque, de preço, essas informações vocês podem continuar fazendo lá. O que a gente tem aqui que envolve o preço é a campanha, a única coisa que você consegue fazer aqui pelo shopping de preços, que é a campanha do Mercado Livre, ou colocar algum outro produto em campanha, para enviar ele para a plataforma. Mas como vocês controlam lá pelo Cisemp, todas essas informações vocês vão fazer lá. Então vocês vão controlar por tabela de preço, vocês vão controlar pela empresa de estoque, se for o estoque, né? Então aqui no shopping de preços, o que você vai fazer aqui é publicar o anúncio no Mercado Livre, né? Como eu falei, as demais integrações são lá pelo Cisemp também.
E também aqui a gente tem a telinha de concorrentes ou outras telinhas aqui, né? Mas essa questão de controle de estoque mesmo é por lá. O suporte depois você vai passar, é esse contato que a gente está falando. Ah, claro, depois é aquele mesmo número que eu chamei o senhor um pouco mais cedo para a gente estar fazendo o treinamento. Aí pode chamar lá que eles dão um suporte. Sim, sim, até aproveitando aí o que a Dani colocou, Sim, ontem o Luiz e o Vinícius vieram pessoalmente aqui na empresa, né? certo. A gente poder fazer uma configuração de tabela de preço no Cisemp. Uhum. Só que aí tem etapas dessa configuração que precisa ser feito no shopping de preços. Aí os dois falaram, ó, Marco, aproveita que amanhã você vai ter o treinamento, você já combina com o pessoal para poder te passar as instruções de como você vai fazer isso. Porque aí Certo. já é a praia deles, né? Então deve ser apenas a gente tem aqui a configuração. Então você como começou a utilizar agora, provavelmente aqui não está configurado para receber esses preços. Ó, aqui na verdade até tá, ó. A única configuração que vai ter de sobre controle vai ser essa aqui, ó. Eu acredito que ela nem apareça para o senhor, é uma configuração interna. Mas aqui, ó, tá para autorizar refletir o estoque que vem do RP, né, no caso do Cisemp, e também os valores, os preços aqui, ó. Ah, sim, beleza. É que na verdade eu preciso colocar percentual aí, sabe? Colocar Ah, o que senhor se refere à regra de precificação do isso, Mercado Livre e das demais plataformas. isso aí seria suporte mesmo, né? Sim, não. Eu vou apresentar, vai ser aqui na telinha dos meus anúncios, na lista de anúncios. Ah, então tá jóia. Só pra gente poder seguir e não ficar, Tá, perfeito. né, parando com outro assunto, né? Então vamos aqui para a telinha de criação de anúncios e depois eu mostro a lista de anúncios ali onde a gente vai fazer a regra. Então vou pegar um aqui só de exemplo, tá? Eu vim aqui na telinha de criação de anúncios, né, do Mercado Livre. Então, como eu falei, mesmo utilizando o Cisemp, lá vai ter um botãozinho para publicar pelo shopping de preços. Acho que no último treinamento foi apresentado. Então, clicando lá já vai abrir essa telinha automaticamente. Então, abrindo essa telinha aqui, vocês podem colocar, né, já vai o produto que vocês vão estar publicando e criar um anúncio. Então, você pode aqui alterar o título, caso precisar. Criando o anúncio, ele já vai apresentar aqui alguns campos para que a gente possa estar preenchendo. Aqui no Mercado Livre também em outros marketplaces, os atributos eles vão depender muito ali da categoria que esse anúncio vai pertencer, né? Então, no caso aqui, o que eu peguei de exemplo, ele está nessa categoria aqui, alarmes e sensores. Então, a ficha técnica dessa categoria, ela vai mudar. Então, se eu alterasse ela aqui, caso eu precisar alterar, pode clicar aqui em cima, tá? Vai abrir um lequezinho. Essas categorias são as categorias do Mercado Livre mesmo. Então, a gente pode escolher aqui a categoria que a gente vai vender e ela vai mudar a ficha técnica de acordo com essa categoria. Então, aqui a gente tem alguns campos, pode preencher os campos, as informações que forem necessárias, né? E aqui no tipo de publicação, que é esse primeiro campinho aqui, a gente pode escolher a conta que a gente vai publicar. Então, se a gente for publicar em mais de uma conta, a gente pode colocar as duas aqui. Se a gente for publicar um que vai ser no Mercado Envios 1, outro que vai ser no 2, a gente pode fazer essa diferenciação também. Então, você pode publicar quantos anúncios aqui você quiser, né, publicar no mesmo momento do mesmo produto. Então aqui pode preencher todas as informações, né? Como eu falei, aqui nesse produto que eu peguei de exemplo, ele não trouxe a fotinha, né? Mas aí depois, vendo esse cadastro lá do Cisemp certinho, quando colocar aqui esse SKU, ele já vai sim puxar as informações que estão cadastradas. Então não precisa preencher tudo novamente. A única coisa que você vai ter que preencher quando for fazer isso aqui pelo shopping de preços, no caso do Mercado Livre, é a ficha técnica, porque como eu falei, são muitos campos, ó.
Então, não são todos que são obrigatórios, tá? A maioria você pode colocar aqui, ó, não, não, não. Então, pode colocar aqui. E os que você achar que não tiver como obrigatório, aquele vermelhinho, e que você achar que precisa preencher, pode colocar aqui, ó, uma opção em preencher. Isso aqui não vai puxar porque isso aqui não está no cadastro do produto. Isso aqui é uma questão da ficha técnica da categoria que vem lá do Mercado Livre, por isso que não puxa esses campos já preenchidos, a não ser a altura, a largura, né, que são informações que já tem no produto. Mas depois de preencher esses campinhos aqui, ó, esse aqui no caso subiu com uma variação aqui, ó, mas se tivesse imagem aqui, poderia estar colocando a foto na variação, né, não no produto pai. Então, se o cadastro do produto estivesse correto, clicando aqui ia abrir algumas imagens, né, que você poderia selecionar se aquela imagem vai para variação ou não. E depois que tiver todos os campos certinhos, dá uma conferida e pode estar publicando esse anúncio. Ao clicar publicar aqui, logo vai retornar uma mensagem. Se tiver algum campinho que está com erro ou alguma informação incorreta ali, vai retornar um erro já mostrando ali mais ou menos qual é o campo que tem que ser corrigido. Caso der tudo certo, já vai aparecer anúncio publicado e também um botãozinho para você conseguir achar o MLB desse anúncio. Então, clicando no botãozinho vai aparecer o MLB e você vai conseguir localizar ele lá no Mercado Livre, né, e também ali no Shopping de Preços, na lista de anúncios. Nessa parte aqui de publicar o anúncio, ficou alguma dúvida? Não, hein? Tá, Não. Perfeito, então. Só me responde uma coisa, Sim. Nathan. Esse ML1 e ML2, o que significa? Que são modalidades diferentes de frete, né? Sim, sim. São preços diferentes. Como que a gente Na, pode entender isso? na verdade, é o modelo de logística, né? No caso no mercado do Envio Zoom, quando você coloca o seu anúncio lá no Mercado Livre, quando ocorre a venda, você tem o produto em mãos e você contrata uma terceira transportadora para enviar para o seu cliente. Então, por exemplo, qualquer transportadora, por exemplo, Jadlog, você vai lá, contrata a Jadlog, envia o seu produto, avisa o Mercado Livre que foi enviado, coloca o rastreio lá e beleza, você enviou o produto. No caso do Mercado dos Envios 2, já é outra modalidade. Você coloca o seu anúncio lá e quando tiver venda, eles te dão uma etiqueta de envio depois que tiver faturado esse pedido. Com essa etiqueta, você vai ter uma coleta diária agendada, né, para passar na sua loja e você vai entregar esse produto para a coleta, né? Eles vão bipar essa etiqueta e essa logística ela vai ficar por responsabilidade do Mercado Livre. O 1 seria o quê, então? Seria o frete do Mercado Livre e o 2 seria uma transportadora própria? Ao contrário, né? A 1 é a transportadora própria e o Mercado dos Envios 2 é o frete do Mercado Livre. Certo. Mas essa é a diferença. Mas também tem outras modalidades, tem o Mercados Envio Flex, né, que são para vendas dentro da região, que o senhor pode entregar por conta própria no mesmo dia, tem todas as outras modalidades. Também tem da Shopee, eles têm a Shopee Express, que são a transportadora deles, mas também tem como o senhor colocar transportadoras terceiras, mas tudo isso é particularidade de cada plataforma mesmo, de cada marketplace. Beleza. Aí aqui, depois que a gente criar o anúncio, ele vai vir aqui para a lista de anúncios, tá? Vamos ver se tem algum para a gente usar de exemplo aqui. Perfeito, ó. Aqui, sempre que tiver um anúncio cadastrado lá no Mercado Livre, ele vai vir aqui para a lista de anúncios do Shopping de Preços, né? Depois que o senhor fizer a integração. Ele vai trazer o link do anúncio, se clicar aqui, vai abrir o anúncio lá no Mercado Livre e vai trazer algumas informações do produto também. Então, ele é dessa integração, ele está ativo no momento, ele é do Mercado dos Envios 2. Aqui vai trazer o estoque também, todas as informações estão vindo lá do RP, ó, lá do Cisemp, essas informações estão vindo de lá. E aqui a gente consegue fazer algumas alterações também, no caso do Mercado Livre, como editar imagens. Aqui a gente também tem a regra de precificação, que era a questão que o senhor tinha abordado, né?
Uhum. Aqui, como pode ver, cada anúncio vai ter o MLB, né? Então, sempre que a gente for falar de um anúncio do Mercado Livre, a gente vai pensar no MLB e ele está com esse valor agora. Para o senhor estar alterando essa regra de precificação, tem como o senhor fazer de um anúncio em anúncio, né? Ou o senhor faz em um anúncio, caso for a mesma regra, por exemplo, faz nesse anúncio aqui, pega esse MLB e tem um jeito de, por planilha, o senhor copiar a regra que o senhor cadastrou nesse anúncio aqui para os outros anúncios. Então, o senhor pode pegar uma planilha e colocar, esse é o MLB origem e, por exemplo, esse aqui de baixo vai ser o destino, né? Então vai transportar a regra desse anúncio para esse anúncio. Isso o senhor consegue fazer em massa, de 1 para 10, 15, 20 anúncios. Agora eu vou mostrar como faz em Mesma um. regra de preço, né? É a mesma regra de preço. Entendi. Aqui a gente tem as opções, né? E aqui na regra de precificação, a gente vai ter alguns modelos, né, já prontos aqui. Como, por exemplo, valor acima e abaixo do nosso concorrente. No caso, a gente tem o valor mesmo ou uma porcentagem. Isso aqui com base no valor do concorrente. Então, já vou apresentar a telinha de concorrentes para vocês. Tem como relacionar o anúncio de um concorrente com o anúncio seu. Então, ali vai ter as alterações de preço que esse concorrente está fazendo, né? Então, relacionando sempre que ele alterar e essa informação o Mercado Livre passar para a gente que aquele anúncio está com tal valor. Então, estando relacionado com esse MLB aqui, o senhor pode colocar um parâmetro para ficar acima ou abaixo, uma porcentagem, ou até um valor em reais aí, acima ou abaixo desse valor que ele colocou. Isso aqui é do valor do concorrente, tá? Como vocês utilizam o RP, essa regrinha aqui, manter o valor do RP tá ativa, né? E vocês podem colocar sempre um valor acima ou abaixo também desse valor que vem de lá, ou criar uma fórmula. Essa criação de fórmula aqui, ó, é a última opção. Clicando nela, vai ter um editar fórmula aqui já. Ó. Então, a gente deixou um exemplo, né, de como faz essa regrinha. Aqui em cima, ó, como vai montar ela. E aqui embaixo também tem uma calculadora. Ó. Então, aqui pode ver que todo anúncio vai retornar o frete, né, que vem lá do Mercado Livre. No caso desse anúncio aqui, ele está com R$ 39,75, né, de frete. E o valor do produto que está vindo lá do RP, ó, ele é R$ 446,51. Então, quando você for montar a sua regrinha, eu vou usar essa que está de exemplo aqui já, ó, vai montar dessa forma aqui. Então, tem a calculadora que você pode simular aqui, ó. Por exemplo, se o valor do produto for maior que 445, vai cobrar o frete. Ou, colocando um pouquinho maior, ó, se o valor do produto não for maior que 447, né, no caso aqui eu coloquei um valorzinho a mais para a gente entender, então vai usar essa de baixo aqui, né? Então o valor do produto mais 5 vai dar esse valor aqui. Então é mais para entender uma regrinha de matemática. Pode falar. Eu não entendi. Não entendeu? Não, você está pegando o valor do produto que é menor ou igual a 444. Essa regra aqui vocês vão escolher. Eu coloquei aqui só de exemplo, né, que está aqui em cima para vocês entenderem. Entendi. Então, Aí, se for menor ou igual, ele vai ficar o valor do produto mais 5. isso, ó, aqui no caso aqui, ó, o valor do produto sempre vai ser o que está aqui no anúncio. Então, a gente tem 446 aqui. Então, caso o valor do produto for maior que 445, no caso ele não no caso, perdão, aqui, ó. Caso o valor do produto for menor que 445, no caso ele na verdade, né? Ele vai somar os R$5. Então, ele vai somar o valor do produto mais os R$5. E caso ele não for, ele vai somar o valor do frete aqui, né? Esse valor do frete ele também vem do Mercado Livre. Então, você coloca uma condição aqui em cima. Se atingir a condição de cima, ele vai fazer apenas isso aqui. E caso não for, né, maior, ele vai somar o frete e mais 5. Então, é uma regrinha mesmo, a gente colocou esse exemplo aqui.
mas vocês podem utilizar uma calculadora científica ou até mesmo no Excel, tem a regrinha lá, né, para vocês fazerem a fórmula e passar aqui. Mas sempre tem que estar nesse padrãozinho aqui, né, do caso e do então. Tá, eu tenho como colocar o anúncio que tá vinculado com o do meu concorrente. Que o Ah, meu sim, sempre sim. vai estar, sei lá, vai estar abaixo, sei lá, R$ 5. Sim. Mas se chegar num certo ponto, não, aí eu não quero mais ficar Achou. concorrendo, entendeu? Baixando. Tem alguma coisa desse tipo também? No caso aí não seria aqui na fórmula, aí o senhor já poderia utilizar essas de baixo aqui, essas do concorrente aqui, né? Sobre o valor do concorrente, aí você pode utilizar sim, sobre uma porcentagem, ou igualar aqui, ó. Sempre que ele alterar, vai igualar ao maior ou menor valor, né, que ele tiver nesse produto aí. Mas aí, para essa regrinha funcionar, aí vocês precisariam relacionar os concorrentes, né? Então, Certo, certo. colocando os produtos concorrentes aqui, né? Vocês poderiam, depois que relacionar, eles vão aparecer aqui embaixo. Então, fazendo a busca, depois que vocês estiverem utilizando a parte dos concorrentes ali, vocês vão ter acesso aos MLBs, né? Vai estar mais fácil para achar esse produto aqui e relacionar. Mas ele vai aparecer aqui embaixo e você vai poder relacionar e manter sempre um parâmetro desse valor. Então, quando ele subir, vai ter um parâmetro ali, vai acompanhar, né? Ou abaixar também. Ô, Natan, da mesma forma que o concorrente relacionou o anúncio dele com o nosso anúncio, como eu faço para desvincular isso? Eu não estou falando que eu estou fazendo vínculo. Ele fez, eu quero desvincular. É possível isso? Ele fez, por exemplo, se... Ele tem lá o shopping de preços. Certo. Aí ele vinculou com o meu anúncio. Uhum. E eu também tenho o shopping de preços. Hum, Como é que eu faço para desamarrar o negócio que ele amarrou no meu? Tem como isso? Não, não tem como. Assim como o senhor tiver um concorrente aqui, nessa parte do concorrente, eu vou explicar certinho quando a gente chega lá, né? Mas tem toda a questão da lei de proteção de dados que o Mercado Livre não mostra pra gente o real apelido do vendedor e tal. Mas não tem como porque é uma coisa que ele foi lá, o anúncio seu tá na API do Mercado Livre, né? O Mercado Livre disponibilizou ali para ele relacionar e ele colocou um parâmetro em cima do MLB, mas ele só tem acesso ao MLB e o seu preço, qualquer um que acessar o anúncio ali, ó, ele vai ter acesso a essa informação, né? Não é uma informação que está escondida ou que a API do Mercado Livre ali não disponibiliza. Essa informação ela está livre para quem quiser, tá podendo colocar um parâmetro nela. Então, depois que ele foi lá e parametrizou o seu anúncio, colocou aqui como relacionado, então somente ele vai poder tirar, porque ele está acompanhando o MLB, ele não sabe quem que é o vendedor, entendeu? Ô, Natan, aquela regra que você mostrou anteriormente do preço Claro. não é para o concorrente, é com os preços que está no sistema, né? Exatamente. Já naquela Tá. outra regra que vem. Isso, que fez fórmula. Isso, ela tá aqui, ó, sobre o valor do RP. Então, criando uma Tá. fórmula, pode ver que quando editar, ela já vai constar aqui embaixo na calculadora, ó, o valor que vem lá do RP, ó, que é 456,51. Então, sempre que você for simular aqui e tá dentro desse MLB, ele vai simular com esses valores que estão retornando, né? O frete retorna do Mercado Livre e o valor do produto retorna do RP. Tá. Ficou alguma dúvida nessa parte da regra de precificação ou aqui na lista de anúncios? A gente vai ter que fuçar para aprender, né, Natan? Falando assim não surge nada, né? Mas na hora que vai fazer que é o... Natan, Sim, é na regra de preço que entra quando o anúncio é prêmio, a comissão é maior, é clássico, a comissão é menor? sim, tem como sim. No caso, a senhora se refere a, por exemplo, a senhora pega um anúncio, isso aqui é prêmio, por exemplo. Isso. Então, a senhora pode filtrar, ó, aqui a gente tem um filtro no tipo de anúncio, né? Filtra o anúncio premium. Então, quando você filtrar, vai vir só a MLB que pertence ao prêmio, né? E como a senhora sabe, né? Aqui vai ter a taxinha que ela vem do Mercado Livre. A senhora pode colocar um parâmetro. Então, por exemplo, faz a conta, quanto que dá esses 16,5%, né?
e insere esse valor lá na regra de precificação. Então, se a senhora pode escolher, por exemplo, cobrar ela em qualquer um desses casos, né? Ou aqui em cima a senhora pode, ó, colocar mais, né? Na frente da regrinha aqui, os R$10, o que for, né? O que a senhora achar como necessário estar cobrando acima. Então, colocando a taxinha aqui dentro, ela já vai estar dentro do valor do pedido, entendeu? Aqui mais ou menos você entendeu como funciona a regrinha, né? Entendi. Aí, por exemplo, fazendo essa regra, ele vai basear no preço que está lá no Cisemp. Isso, no preço que está lá no Cisemp. Então, mas desde que a gente criou lá as tabelas de preços lá, né? Agora precisa até fazer a configuração dentro do shopping de preços para as regras de cada canal. Sim. Como é que a gente entende isso? Porque ele precisaria, assim, vamos dizer que nós já concluímos, além do Cisemp, concluímos também no shopping de preço. Ele está falando vai pegar o RP, mas eu preciso que ele considere o que pegou também de configuração no shopping de preço. Não, o valor do RP, ele para aqui no shopping de preços. Mandou do RP, parou no shopping de preços. Se o senhor tiver uma regra de precificação, o shopping de preços vai fazer essa fórmula, né? E o valor que der essa fórmula, o resultado aqui, que vai ser enviado para o Mercado Livre. Então, porque pelo seguinte, ó, vamos falar assim, a gente tem a despesa da empresa, né, fixa e variável, e tem as tarifas dos canais. Falando de uma maneira bem resumida, as tarifas dos canais, pelo que me foi informado, eu preciso pôr no shopping de preço. Agora, o que diz respeito a despesa fixa e variável, percentuais, eu preciso pôr na planilha, na tabela padrão e criar a partir da tabela padrão as tabelas de preços lá dentro do Cisemp. Então, isso nós fizemos já. Certo. Então, a tarifa do Mercado Livre, por exemplo, clássico, prêmio, a tarifa lá do Shopee, mais a tarifa de envio, isso não está lá no Cisemp. Pelo que me foi informado, eu preciso pôr dentro do shopping de preços. Certo. Não, no caso aqui, se o senhor quiser, se o senhor precisar colocar essa tarifa aqui dentro de cada regra, o senhor pode. Não é uma coisa que o senhor precisa fazer, mas se quiser colocar aqui uma regra, seja por porcentagem ou por valor aqui, o senhor pode fazer, colocar. Mas eu não estou falando de fazer por anúncio, viu, Natan? Eu preciso fazer um negócio que ele vai captar o padrão, né? Por exemplo, o Shopee, ele tem lá 16% de tarifa, mais 4% de envio. Eu preciso informar isso em algum local, que pelo que foi informado pelo pessoal que estava implantando, que não é no Cisemp, é dentro do shopping de preço. Entendeu? Então, ele tá já pegando lá o preço cru, lá o custo, né? Mais as minhas despesas de envio de emissão de nota, despesa fixa, insumo, tudo mais, tá lá na padrão. Aí da padrão a gente foi criando, foi fazendo escalonando várias outras planilhas, né? Porque eu vou atender o instalador, vou atender o CNPJ, vou atender o cliente final. Os preços desses três são diferentes. Aí, isso eu estou falando de balcão. Certo. Não entra shopping de preços. Aí até então, beleza. Mas na hora que a gente criou a tabela de preços Mercado Livre, tabela de preços Shopee e tabela de preços Magalu, eu preciso colocar as tarifas desses canais, segundo o pessoal que implantou, tem que ser dentro do shopping de preços e não no Cisemp. Então, isso que eu gostaria de entender melhor, porque, na verdade, o principal caso da gente procurar e fazer essa mudança, o coração de tudo é isso aí, é o que mais interessa para nós, é a regra de preços. É lógico, tem muitas coisas importantes, né? Controle de estoque, a agilidade do shopping de preço, tudo, o robô faturando, tudo isso é importante, mas eu preciso ter a certeza que esses números que eu tenho precisam estar colocados no lugar correto para que o preço saia exatamente como deve ser feito, entendeu? Certo, entendi.
No caso da regra, aqui no Mercado Livre, ela é por anúncio mesmo. Aí, como eu tinha informado, o senhor pode replicar essas regras para os outros anúncios ou fazer até mesmo em massa, por página aqui. Agora, no caso dos outros marketplaces, como o senhor comentou da Shopee, por exemplo, tem como fazer essa regra direto na plataforma, na verdade, somente dessa forma. Então, lá na configuração, ó, aqui na minha telinha você pode ver, vai ter suas integrações, né? E aqui nas opções, vai ter a regra de precificação. A padrão é valor do produto, porque essa regrinha aqui ela vai puxar o valor que veio lá do RP, né? O valor que veio do produto. Nessa regrinha aqui, o senhor pode montar, por exemplo, o valor do produto mais uma porcentagem, por exemplo, colocando o valor aqui, só de exemplo, 15%. Aham. Essa tarefa aqui que você pode fazer. Como está fazendo na integração, na configuração da integração, isso aqui vai ser válido para todos os anúncios que tiver na Shopee. Nessa Shopee que eu selecionei aqui no caso. Então, se o senhor Isso quiser... aí, Nathan, sem querer cortar, Não, isso pode aí, falar. o suporte, ele daria essa explicação mais detalhada para nós. Eu falo assim, para a gente não ficar entrando em muito detalhe, porque depois isso aí eu quero aprofundar, entendeu? Eu gostaria de aprofundar, até Certo. porque tem outras pessoas também participando e fica parando para uma coisa específica. Isso aí eu posso depois no suporte chamar e explicar o caso, No suporte... eles vão me orientar, porque isso eu preciso fazer, tem que ficar perfeito, cara. Isso aí Certo. não Aqui pode não. ter. Qualquer dúvida que o senhor tiver de como fazer aqui, eu posso tratar com o senhor agora mesmo. No suporte vai ser caso de algum erro, o senhor fez aqui e não replicou para algum anúncio, mas nessa questão aqui da regra de precificação é bem exemplificado como o senhor vai fazer, né? E nós não temos autorização para, fazer ou indicar a forma que o senhor deve fazer. Então a gente é bem neutro nessa parte. Explica como o senhor faz, né? A gente dá o exemplo aqui, mostra, são as operações normais de matemática aí, mas a gente não consegue falar, por exemplo, o senhor vai ter que colocar mais tal porcentagem. Isso aí a gente não consegue fazer. Mas a gente consegue orientar, sim, em como o senhor pode fazer. Sei. Por exemplo, ó, eu vou acabar falando coisa aqui que talvez foge um pouco Claro, pode do falar. nosso propósito. Mas, por exemplo, o Shopee. O Shopee tem lá os 16%, que é a tarifa, e mais os 4%, que é a tarifa de envio, Certo. né? Então é 16 mais 4. Não é 20 total, é 16 mais 4. Conta Mais R$ 4. não, mais 4%. Estou falando em percentual. É 16% mais 4%. Só que aí o Shopee tem também aquelas regras. Abaixo de tantos reais é mais R$ 4. Tem uns negócios lá. Tá tudo anotado aqui, eu não lembro de cabeça. Eu preciso Certo. pegar aqui para. Entendi. Entendeu? Então tudo isso eu preciso colocar configurado. Aí, vamos lá, por exemplo, no Mercado Livre. O Mercado Livre ele tem o clássico e o prêmio. Então os percentuais são diferentes também. E tem também essas regras aí, né? Sim. Apesar que acho que mudou algumas coisas agora no começo do mês, que eu falar para você, eu tô até por fora, preciso até me inteirar com a Paula aí, Sim, sim. do que foi mudado. Eu acho que vocês devem estar por dentro também, né? Teve mudança de frete aí, né? Eu não sei como é que o shopping de preço está se comportando para essas mudanças, se a pessoa tem que alterar, se ele Certo. faz isso aí, alguma coisa altera automaticamente, eu não sei. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu preciso saber disso, Uhum. até para eu debater com a Paula. Ó, o que mudou? O que nós vamos fazer? Como é que é a regra nova? Né? E inserir isso aí, né? Certo. Nesses locais aí, para deixar configurado, né? Entendi. No caso do Mercado Livre, o senhor vai poder fazer igual o senhor falou, por escolher, esse aqui é premium, é clássico no caso, eu vou fazer de um jeito, né? Então o senhor filtra os clássicos e faz uma regrinha para esses clássicos, né? Numa faixa de valor ali. Então, quando o senhor for fazer a regra de precificação, igual o senhor falou, acima de tal valor é tal valor. Então, tudo isso o senhor vai controlar dentro da regra. Então, Mas é por anúncio, Nathan. sim, no caso do Mercado Livre, sim, ele é por MLB. Aí o senhor tem como fazer isso em massa e tem como fazer em um anúncio e replicar para os outros, entendeu? Então, mas eu falo assim, eu não tenho como deixar lá na onde você estava, lá no Não.
as suas integrações, né? Isso aqui vai ser só para os outros marketplaces, como eu falei, no caso do Mercado Livre é daquele jeito que faz, porque ele é por MLB. Então, sempre que a gente for falar aqui do Mercado Livre, vai ter o MLB dele e essa regra ela pode ser por MLB. Então, o senhor vai fazer aqui, ó, vai fazer nesse MLB. Depois, ó, a gente tem aqui nas opções gerais, caso o senhor não quiser fazer de um em um, né? O senhor vem aqui na regra de precificação por planilha. Então, digamos que o senhor montou a sua regrinha nesse MLB. Ó. Então, o senhor montou a sua regrinha nesse MLB e ele é um clássico. Faz uma regra padrão para os anúncios clássicos, né? Depois disso, vem aqui em editar preços e regra de precificação por planilha. O senhor vai conseguir copiar. Essa é a forma mais fácil de fazer, eu acredito. Copiar de um anúncio para os outros. Então, aqui o senhor vai exportar a sua regra. Você baixa no Excel. Isso, aí o próprio sisteminha já vai baixar todos os seus. Eu vou baixar aqui só para ver como mostra, como aparece, tá? Então vai baixar um modelinho mesmo. Ó, vai vir em branco, quer ver? Aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Então, aqui, ó, na coluna A tem um MLB que receberá a regra de precificação. Então, vamos deixar ele em branco por enquanto, que eu vou mostrar como que a gente vai achar esses anúncios. Na coluna B é o MLB que contém a regra. Então, vamos habilitar aqui. Aqui você pode colocar o MLB que contém a regra. Então, opa, deixa eu copiar certinho aqui. Deixa eu voltar lá no anúncio. Ó, então, digamos que a gente fez o filtro aqui, né? Essa aqui é a lista de anúncios do Mercado Livre. Então, vocês podem filtrar aí pelo anúncio se ele é clássico ou se ele é premium. E depois que fizer esse filtro, vocês vêm, pega o MLB que tiver com a regra correta. Então, digamos que o senhor foi e criou a regra correta nesse MLB aqui. Então, depois que criar a regra, ela vai aparecer aqui embaixo, ó, nesse verdinho aqui. Depois que alterar, ela vai estar aqui embaixo. Então, esse aqui vai ser o origem. Então, a origem da regra de especificação vai ser essa. Você pode colar aqui nessa página, nessa coluna B. Depois o senhor escolhe, pode da mesma forma aqui, fazer o filtro. Então, eu quero os anúncios que estão ativos. Por exemplo, aqui eu também quero os que são ou não do full. O senhor pode fazer todo esse filtro aqui, ó, aqui em cima. E depois que tiver filtrado os anúncios que o senhor quer, também pode por apelido, né? Como o senhor tem duas lojas, se tiver mais vai dar para fazer a loja que o senhor quiser. Depois que tiver filtrado, o senhor busca, né? Aqui e já vai mudar aqui embaixo, ó, nos seus anúncios, vai ver que vai mudar o total aqui. Aí, ó, desceu para 1.000 e pouco. Clicando nessa opçãozinha aqui do Excel, já vai baixar uma planilha com todos esses anúncios que filtrou aqui, ó. Aí o senhor já vai ter acesso a todos os MLBs, então o senhor não precisa ficar procurando. Mas para isso é importante estar o filtro aqui em cima feito de acordo com os produtos que o senhor quer puxar. Então, eu quero anúncios do Mercado dos Envios 2, coloca ali no filtro. Eu quero anúncio que está só ativo, coloca ali no filtro. Eu quero anúncio que é só da loja da MProseg aqui, coloca aqui no filtro, porque quando o senhor baixar, todos os MLBs vão aparecer aqui, ó, na coluna A. Então depois Mostra o valor de frete aí. o valor do frete retorna assim, aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó, nessa coluna aqui, ó. Pode ver, os que tiver aqui, ó, tá vazio, no caso não frete grátis, né? Porque aqui quando o Mercado Livre tiver frete grátis, aí o senhor paga o frete. Então ele conta. Aí quando não for frete grátis, né? Aí é grátis para o senhor porque quem está pagando é o comprador. Então ficou um pouco confuso aqui, mas... Será que está tendo o caso de não frete grátis, ele está descontando o frete também? Isso, porque quando é frete grátis é o senhor que está pagando. Então esse valor aqui é o que o senhor vai pagar, não o cliente. Então por isso que ele retorna o valor. Quando o cliente final comprar e for frete grátis para ele,
aí vai vir dessa forma. E o contrário, né? Quando o senhor não for pagar nada, não vai sair nada do seu bolso, você vai ficar vazio. Mas essas informações aqui retornam todas do Mercado Livre, viu? Isso aqui, a lista de anúncios ali, ela é atualizada pelo Mercado Livre. Então, beleza. A gente vai usar muito o suporte, viu, cara? Porque pelo menos nesse começo, até aí pegar o jeito disso, entender bem como é que mexe, Certo, sem problemas. A realmente é um gente negócio estamos à que você disposição. aprende, não vai aprender num treinamento rápido desse. Mas aí, peraí, deixa ele finalizar. Copia todos os MLBs e joga naquela planilha? Isso. No caso, eu não fiz o filtro, tá? Mas aí pode ver que tem... aqui, Faz ó. que pra ele misturar. Isso. Mas aqui, ó, pode filtrar tanto lá no shopping, mas aqui dá pra fazer o filtro também. Aqui, ó. Então a senhora pode vir aqui, clicando na categoria do anúncio aqui, filtrar só os prêmios, ó. Vai trazer só prêmio. É bem facinho mexer. Aqui também, para copiar, você já vai ter todas essas informações. Como vai estar em planilha, a senhora pode só colar lá na outra planilha, ó. Então aqui, e já vai trazer tudo pra gente, ó. Então, digamos que a gente fez o filtro certinho, é importante saber que o filtro tá certinho, para ter certeza de que esses anúncios que a senhora tá colando ali realmente devem receber essa regra, entendeu? Porque todos que estiverem ali vão receber a regra. Aí, a hora que tá lá naquela planilha do Excel, coloca salvo, o que que faz aí agora? Então, aqui, né, aqui no MLB, a regra a ser copiada pode ser a mesma, tá? Como é a mesma regra, ó, pode colar, até lá embaixo, até o último. Se Tá. for o último for aqui, Aí, a hora que tá finalizado, pode salvar desse jeitinho aqui, não pode alterar a coluna, tem que estar dessa forma aqui. tá. Não pode ter também regra, né, do Excel, fórmula no Excel não pode ter, tem que estar dessa forma. E depois a gente volta lá naquela telinha que a gente estava, né, que era aqui em editar preços e regra de precificação por planilha. Então é na mesma telinha que a gente tirou o modelinho. Então aqui a gente exportou, aí depois a gente alterou a planilha, né, salvou dessa forma que está aqui padrão e pode adicionar aqui. Então pode clicar aqui, depois que salvar, escolher o arquivo. Ah, entendi. Isso, aí vai subir, já vai estar enviando a regra para esses anúncios. Entendi. Aí todos esses daí ficam com a mesma regra do aquele que é o... Exatamente. Ó, aqui, ó, esse receberá. Então todos esses anúncios que tiverem aqui vai receber a regra desse aqui, ó. Aham. Então, Tá. essa é a forma de fazer no Mercado Livre, tá? Também tem como fazer por página também, mas a página é de 500 em 500, ali de 200 em 200. Então, a gente indica fazer esse que eu mostrei agora, que eu acho mais fácil. Sim. Mas para fazer por página também, para deixar bem completinho aqui, quando vocês fazem o filtro aqui, ainda no Mercado Livre, tá? Tem um filtro quantidade. Então, isso aqui é quantos que vai retornar por página. Então, digamos que a gente colocou ali 100, buscou, ao invés de trazer 30 anúncios, vai trazer 100 anúncios. Se for os anúncios que você quer filtrar, ajeita o filtro, sempre que for mexer com as regras em massa, veja bem o que está colocando no filtro para não estar alterando o anúncio errado. E depois que tiver filtrado somente os anúncios que o senhor quer alterar, pode clicar aqui, ó, selecionar todos, já vai selecionar todos da página, perdão, e alterar em massa. Então, edição de preço, vai ter aqui a alterar regra de precificação dos anúncios selecionados. Então, dessa forma, ó, coloca um MLB de origem aqui e salva. É um pouco parecido com aquela forma que eu mostrei agora, mas eu acho que por planilha fica um pouco mais fácil, porque não tem a questão da quantidade, né? Mas beleza, isso aqui é na questão do Mercado Livre, tá? Nos outros marketplaces, como eu falei, aqui na Shopee, por exemplo, como o senhor tinha perguntado, o senhor vai fazer para todos os anúncios. Então, no caso, quando o senhor for montar aqui, ó, o senhor falou a questão da faixa de produtos, né, da faixa de preços de produtos. Então, digamos que o senhor tem aqui um caso do produto ser esse valor, então vai ser esse de baixo. Mas o senhor pode ir criando casos
Então, o senhor pode colocar um outro então aqui dentro, né? Dentro da regra, um caso, né? E colocar o valor do produto for maior que e outra faixa de preço, né? Aí o senhor coloca 100. Aí o senhor vai fazer o mesmo. Aí vai colocar outro então, né? Sempre que tiver um caso vai ter um então. Eu posso colocar, vamos supor, se tiver 3 casos diferentes, eu posso colocar aí. Isso, pode colocar. Eu tô fazendo aqui um pouco por cima, tá? Ah, Só para mostrar como ficaria. Aí, então, vai ser o valor do produto. Sempre tem que estar certinho assim, tá? Traço prod, porque é a variável. Então, vai ser mais R$ 10. Aí você vai montando caso, então, e vai montando dessa forma. Tem como colocar esse exemplo de fórmula aqui também numa calculadora científica, pode usar também, tem gente que usa a fórmula do Excel, ou até mesmo o chat GPT, para estar montando essa fórmula aqui do jeito que você quer, né? Tem que ser nesse padrãozinho aqui. E no fim, como tem tipo assim, dois casos aqui, colocaria, por exemplo, fim e fim, dois fins, né? Como tem dois casos. Aí essa é a única particularidade, né, que teria se o senhor fizer por faixa mais de caro. produtos, né? Então, caso o produto for R$ 94,99, vai ser só o valor do produto, só o que está vindo do RP. Mas caso ele for maior que 100, então vai adicionar 10. Aí você pode copiar e colar aqui também no padrãozinho, né? Mas caso ele for maior que 200, então vai cobrar 20 a mais. Então, isso que eu acredito que ele estava falando, né? Sempre vai estar montando no padrãozinho aqui, mas pode sim ter mais de um caso. Então, por exemplo, o senhor montaria uma regra que contém todas as faixas de preço ali, mas essa regra vai servir para todos os produtos. Então, por mais que ela fique grande, eu já vi algumas regras que chegaram a ficar bem compridas aqui, vai sim funcionar. Se tiver 10 casos, aí é 10 fim no final, né? Isso, aí sempre que tiver colocar ali. Isso, exatamente, sempre que tiver. Por exemplo, coloquei 3 ali, coloca 3 fim aqui para funcionar corretamente. Tá. Ficou alguma dúvida nessa parte? Eu sei que ela é um pouquinho complexa de entender, né? Mas entendendo que isso aqui é uma variável e esse valor aqui é o senhor que vai escolher, acho que fica um pouco mais fácil. Então o senhor coloca sempre um caso e coloca uma condição, né? E se atingir essa condição, o senhor coloca então. Se não atingir, coloca o se não. E pode fazer da maneira que quiser, quantos casos quiser, né? Ficou alguma dúvida nessa parte da regra de precificação, pessoal? Não. É nessa parte aí da precificação dos concorrentes que a gente vai usar aquele que o Marco falou, né? O preço do concorrente é 100 naquele anúncio, aí o nosso sempre está R$ 5 abaixo, aí é dentro dos concorrentes, né? Da regra de preço lá. No caso dos concorrentes, ele é específico para o Mercado Livre, né? Porque o monitoramento dos concorrentes aqui, ele tem somente a parte do Mercado Livre. Então, a senhora vai indicar um MLB para o seu anúncio ali estar relacionado. Então, na casa da Shopee não teria essa opção, por exemplo. Sim. Mas não seria nessa parte, aí seria lá no Mercado Livre mesmo. Aqui na opçãozinha de relacionar o seu produto. Então, tem aqui os produtos dos concorrentes, né? E fazendo a busca aqui, ele vai puxar os anúncios que são parecidos, né? Depois que você tiver alguns concorrentes já monitorados, né? Eu vou chegar na parte aqui dos meus concorrentes já. Mas aí vai puxar alguns anúncios que estão ali naqueles já monitorados e a senhora vai poder relacionar. Vai listar aqui embaixo, por exemplo, uns 2, 3 anúncios. A senhora clica em relacionar, vai ter um botãozinho e depois de relacionar ele já vai sempre aparecer aqui em relacionados. Aí a senhora coloca na regra aqui de precificação, né, para funcionar, esses parâmetros aqui de cima. Escolhe um deles, igualar ao valor do concorrente, deixar acima ou abaixo.
aí sim vai funcionar. Nessa parte ficou alguma dúvida? A gente pode entrar na parte dos concorrentes? Pode. Pode. Beleza. Aqui a gente vai ter a telinha dos meus concorrentes, onde vai ter os concorrentes que os senhores já estão monitorando. Eu vi que os senhores têm 19, ó. A nossa parte de concorrentes, ela tem dois módulos. Esse primeiro aqui, ele vai mostrar a lista de anúncios do concorrente. A gente consegue ver as alterações de preço que ele teve. A gente consegue também relacionar com os nossos anúncios, né? E também ver o apelido desse concorrente. Então, a gente sabe que esse 123 líder aqui, ele é o nome desse concorrente lá no Mercado Livre mesmo. Tanto é que a gente pode até clicar aqui, que vai levar para a loja dele, lá no Mercado Livre. Então, nessa primeira parte aqui, ela não vai mostrar para a gente valor de venda nem quantidade vendida, por conta da lei de proteção de dados. Então, a gente sabe quem que é esse vendedor, e então o Mercado Livre pede para a gente não mostrar os dados dele, né, de vendas. Mas tem a lista de produtos aqui, ó, onde você consegue duplicar anúncios. Por exemplo, digamos que você começou a seguir esse 123 aqui e vendem o mesmo produto que ele. Por exemplo, esse produto aqui eu já vendo, eu sei onde tem um fornecedor. Então você, para poder vender também, pode selecionar aqui, ó, e duplicar esse anúncio. Então esse aqui é o MLB dele, né? Esse MLB pertence ao concorrente. Você pode pegar esse MLB e transformar no MLB seu, por exemplo. Então pode fazer dessa forma aqui, que é um pouco mais rápido. Pode só duplicar o anúncio aqui. Ou também pode relacionar com algum anúncio seu. Tem algum produto relacionado, né? Vai buscar os seus. Então tem essas duas formas de fazer. Então aqui buscaria os anúncios da sua loja, ó, e pode estar relacionando. Tem essas duas formas de estar relacionando com o produto do concorrente. Aí na questão da duplicação, tem essa forma de duplicar, mas caso quiser alterar alguma informação, por exemplo, digamos que você entrou nesse anúncio aqui, lá no Mercado Livre, achou as informações interessantes do anúncio, mas quer alterar alguma coisa, colocar alguma informação na descrição, vocês podem salvar esse MLB e voltar lá na telinha de criar anúncios do ML, porque com esse MLB vocês conseguem importar os dados que já estão nesse anúncio. Então vai lá na telinha de criar anúncio, cria um SKU seu, né, de teste, e importar os dados de um MLB. Então coloca o MLB aqui e ao clicar de importar, o sisteminha ele já vai puxar as informações que o Mercado Livre disponibilizou para esse MLB. Então, por exemplo, ó, já vai vir o preço, aí eu quero vender na minha loja. Não entendeu nada. Ele está explicando você como que o anúncio. Deixa eu acabar para poder entender. Aí, nesse caso aqui, já veio as fotos, né? Então, essas fotos que estão aqui já estavam lá no anúncio do concorrente, né? Ó, é a mesma fotinha que está lá, ó. Descrição, ó, veio a do concorrente também. E, como eu falei, a ficha técnica, vocês vão ter que colocar vão ter que preencher alguns campos, né, que não vêm preenchidos. Então, daquela mesma forma que eu expliquei aquela hora. Aqui o senhor está importando os dados do anúncio do seu concorrente. Então, depois que fazer isso aqui, o anúncio vai ser seu, o senhor vai poder ter as vendas nesse anúncio. Aqui a gente tem a telinha de busca de concorrentes, tá? Para buscar novos concorrentes. Nessa telinha você consegue encontrá-los com uma palavra-chave. Então, por exemplo, o motor do portão. O sisteminha vai fazer o quê? Ele vai analisar essa palavra-chave que o senhor programou aqui nas quatro primeiras páginas, lá do Mercado Livre. Então, ele buscou por isso aqui, ó, vai trazer as lojas que mais vendem produto com essa palavra-chave aqui. Esses que estão aqui sem monitorar, eles já estão sendo monitorados, tá? Também
dá para abrir a busca para ver se é esse concorrente mesmo que o senhor quer monitorar. Então abre lá, é esse mesmo. O senhor pode vir aqui monitorar, ele já automaticamente vai lá para os seus concorrentes. Aqui esse primeiro, ele teve nas 4 primeiras páginas 26 anúncios listados. Então é mais para ter uma ideia de relevância do concorrente. E na primeira página tem um anúncio. O que tiver marcado sim nessa coluna aqui, ó, quer dizer que esse comprador aqui, quando o senhor faz essa pesquisa aqui dentro do Mercado Livre, o primeiro anúncio que aparece é dele. Então aqui é mais para encontrar novos concorrentes, para saber quais estão mais relevantes dentro do mercado com base numa palavra-chave, né, com base em um produto. Aqui a gente também consegue ver as alterações de preço, né, como eu falei. Então, colocando aqui algum concorrente, a gente pode selecionar a data e ver quais foram as alterações que ele fez. Então, sempre para a gente vai mostrar o MLB, se o anúncio é um clássico, um premium, e a alteração que ele fez. Então, vai trazer a data, o valor anterior, o valor novo e o percentual de alteração que teve aí, acima ou abaixo, né, do valor, trazendo o valor atual aqui na frente. Então, essas informações aqui também o senhor consegue exportar para Excel, para fazer um estudo, talvez. E vai mostrar todas as alterações das datas que o senhor inseriu aqui em cima. Se tiver algum MLB específico que o senhor queira buscar também, que já esteja acompanhando, dá para pesquisar apenas ele. E também tem os mais vendidos por categoria. Esses mais vendidos por categoria seria caso o senhor tivesse alguma nova categoria que queira ver o que está mais sendo vendido dentro dela. Por exemplo, quando o senhor abre aqui, já vem as categorias do Mercado Livre, né? E o senhor pode clicar de acordo com o que o senhor está buscando. Então, por exemplo, acessórios para veículos, vai abrir um leque das categorias do Mercado Livre e aqui vai trazer qual que é o produto mais vendido dentro da categoria. Então, acessórios para veículos, o mais vendido é esse aqui, ó. E nas subcategorias, se quiser escolher uma outra aqui, ó, por exemplo, pneus e acessórios, vai trazer o mais vendido, o segundo mais vendido. Quando é anúncio de catálogo, ele não vai trazer o nome do vendedor, mas se tiver algum que for vendido por que não é um catálogo, né, vai trazer o nome do vendedor aqui embaixo, né, o apelido. Então aqui é mais para ter uma ideia de novos produtos. Essa é a primeira parte, tá? Da parte de concorrentes. Você viu que a gente viu algumas informações que não mostrou nem valor de venda, nem quantidade de venda. Mostrou alteração de preço, mas essa informação o Mercado Livre mesmo disponibiliza. Agora já nessa segunda parte, por conta da lei de proteção de dados que eu tinha comentado, o Mercado Livre não mostra pra gente o real apelido do concorrente. Então ele sempre vai mostrar pra gente com o ID. Esse ID vai vir pra gente com um número, né? Vou fazer a pesquisa aqui. No caso do Mercado Livre, eles disponibilizam a pesquisa dentro da categoria que a gente bateu o parâmetro. O parâmetro, no caso, ele é ter ao menos 10 vendas e mais de $300 faturados nos últimos 90 dias. No caso das duas lojas que estão integradas aqui na sua conta, já tem essas categorias aqui liberadas, ó. Então, o parâmetro já foi batido em casa de decoração, construção. Todas essas categorias aqui o Mercado Livre já liberou para sua loja. Então a gente pode fazer a pesquisa aqui, ó. Vai vir dessa forma para a gente. Pode vir que não venha o apelido, ele vem o ID, ó. Isso por conta da lei de proteção de dados que eu comentei. E também aqui na frente, no lugar do valor aqui, sempre vai ter um mais ali, que seria referente a um aproximado. Mas esse aproximado a gente colocou uma tabelinha aqui em cima, ó, mostrar tabela. Vai aparecer para vocês também esse botãozinho, onde vocês conseguem comparar esse valor que está ali embaixo. Então eu vou abrir aqui para ficar um pouquinho maior. A gente vai ver aqui, ó, no valor vai estar sempre mais 60 ali, por exemplo. Vocês vêm ver qual que é a diferença aqui, né, nessa faixa dos 60. Então estaria aqui entre o 20 e o 90. A diferença é de 10.
Então, aqui a gente pode entender que é até 70. Não sei se ficou claro. E no caso do 20 mil aqui, a mesma coisa. A gente vem aqui, compara o valor que está lá nessa casa dos 20 mil, né? Aqui a gente sabe que o valor é de 99, né? 100. Então a gente pode voltar aqui e entender aqui que é até 20.600, mais ou menos. Sempre vai ter a tabelinha, olha aqui, vê onde mostra, onde está encaixando aqui, né? Esse valor que a gente viu. E vê a diferença que tá, ó. Aqui é 99.900 até 100 mil. Então pode ver que a diferença aqui é de 100 apenas. Então pode converter aqui para 21 mil, por exemplo. E aqui a gente tem uma lupinha também que vai abrir o detalhamento que será o valor unitário, né, desse produto. Então a gente pode trabalhar com o mínimo aqui também, fazer uma continha desse valor mínimo aqui. O valor unitário realmente é o que está lá no anúncio, né? Se tivesse mais de um, por exemplo, se ele alterasse o produto, ia trazer aqui embaixo, se ele alterasse o valor do produto. E dá para fazer essa continha aqui, 60 vezes o valor unitário, para chegar a um valor mais próximo, né, do real. Mas vai estar nessa casa dos 100 aqui. Nessa parte do valor aqui, da lei de proteção de dados, do ID, ficou alguma dúvida? Essa parte aí, desculpa, ainda é dos concorrentes? Sim, mas essa é a segunda parte dos concorrentes, né? Lembra que eu comentei que tem aquela primeira lá que eu mostrei e essa aqui é onde não mostra o real concorrente. Ele mostra esse número aqui, que é o ID. Aqui você vê o valor de venda mesmo desse concorrente. Então, eu pesquisei um produto exemplo aqui, vocês farão uma pesquisa. Aqui trouxe a categoria e trouxe os produtos que estão dentro da minha pesquisa. Então a gente consegue saber o valor vendido, ó. Isso aqui na data de ontem, ó, dia 5/3. Ontem, esses produtos aqui foram vendidos. Então aqui, ó, esse é um vendedor. Se mudar o número, mudou o vendedor também. E a gente consegue acessar somente ele, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse ID, vai abrir uma outra telinha igual aquela, mas o ID vai estar aqui, ó. Eu consigo também favoritar, eu consigo alterar o nome. Ó, então, somente esse vendedor, na data de ontem, ele teve esse valor aqui vendido nas categorias. Aqui também o senhor consegue favoritar nessa estrelinha verde, ó. E depois que favoritar, ele vai vir lá para a telinha dos vendedores favoritos. Isso também o senhor consegue fazer com a categoria. Ô, Nathan, desculpa, Claro, como que entrou nessa segunda parte dos concorrentes mesmo? ali na telinha de concorrentes mesmo, ó, tem a primeira parte que eu expliquei, né? E tem o resumo de vendas. Ah, tá, Aí os entendi. valores, como eu falei por conta da lei, eles vão vir só nesse resumo de vendas. Então, clicando aqui, vai abrir outras telinhas, né? Onde a senhora consegue pesquisar por marca ou por produto. Entendi. E depois que favoritar, como eu mostrei aqui na estrelinha verde, também tem as duas últimas telinhas aqui, ó, que são de vendedor favorito e categoria favorita. Por que tem como favoritar? Digamos que o senhor entrou aqui, né? Eu estou usando um vendedor de exemplo aqui, e o senhor gostou de ver as vendas, de quanto esse cliente está vendendo, de quanto ele está faturando no dia. Você pode fazer uma pesquisa rápida, né? Lá no Mercado Livre, por exemplo, você tem a marca, tem se ele é grátis ou não, e clicando aqui tem o valor unitário dele, ó. Então o senhor pode entrar no Mercado Livre, pesquisar o título, comparar se a foto da capa ali fica pequena, mas dá para ter uma ideia. Se ela está igual, se ela está com a mesma marca, se o anúncio está com a mesma marca, e se ele está com o mesmo valor unitário. Se tiver, o senhor vai entender, por exemplo, o Mercado Livre não deixa a gente saber, mas o senhor entendeu que é tal vendedor. Então, o senhor vem aqui e altera o nome dele. Então, sempre que o senhor for fazer a busca, ele vai estar escrito o nome dele aqui. O senhor seleciona e vai ver somente as vendas desse concorrente. Ficou alguma dúvida nessa parte aqui dos concorrentes, pessoal? Não.
Perfeito. Mexer nisso aí, viu, Natan? Tem que mexer em tudo, cara. É tudo muito novo pra nós aqui. Falar pra você que Certo, eu entendo. vai ter que mexer, cara. Vai ter que entrar de cabeça nisso aí. É muito detalhe. Sim, Essa regra sim. de preço vai ser algo que vai dar um trabalho aí, entender ela primeiro. Mas sim, vai tocando. Nós vamos ter que perturbar vocês aí no suporte, cara. Não vai ter jeito. Por enquanto, nós vamos ter que ter esse amparo aí. Beleza, não, sem problemas. A gente vai estar à disposição. Aqui, nessa parte dos concorrentes, também a gente finalizou. A gente vai para a parte lá dos usuários agora, onde você, caso tiver uma nova pessoa que vai ter acesso ao sistema, pode vir aqui criar um usuário para ela, né? Coloca o e-mail, coloca o nome e depois que salvar vai ser enviado um e-mail para ela. A pessoa ela vai sempre respeitar as permissões que está no grupo, então ela precisa estar inserida em um grupo. E ao gerenciar o grupo aqui, ó, já tem um grupo administrador, que é o padrão ali do shopping, mas você pode criar novos grupos. Então, usuários, gerenciar grupos, o senhor consegue criar, por exemplo, um novo grupo e colocar as permissões, as pessoas, né, que vão ter essas permissões. E lá nas permissões o senhor pode permitir se a pessoa vai ter acesso à lista de anúncios, se a pessoa vai poder alterar SKU, todas essas permissões vai estar lá no usuário para o senhor mexer, para o senhor alterar. Mas então esse foi o treinamento. Tem alguma dúvida que vocês querem abordar? Algum assunto que ficou para trás, que vocês queiram falar? Eu precisaria já de imediato fazer essa configuração das tarifas, mas isso eu preciso ter uma planilha aqui que tem os números, os percentuais, eu preciso pegar, ter ela em mãos para poder ir Certo. fazendo. Então eu vou ter que realmente fazendo aí em cima do que você falou e chamando no suporte, né? Uhum. Não sei se a Paula tem alguma coisa. Mas é isso, qualquer dúvida que tiver pode entrar no suporte que a gente auxilia sim. Tá, Paula tá por aí? Acho que ela deve estar ausente. Tranquilo. Vou encerrar o treinamento agora, tá? Mas a gente está à disposição lá no suporte, caso ficar alguma dúvida. O treinamento eu encaminho para os senhores em alguns dias. O link, beleza? Como é que é? Eu não entendi, desculpa. O link do treinamento, né? O treinamento ele foi gravado, eu vou encaminhar para o senhor em alguns dias. Eu encaminho aí no seu e-mail quando ele estiver prontinho, tá? Mas então esse foi o treinamento. Qualquer dúvida que o senhor tiver, a gente vai estar à disposição no suporte. Tá, o Nathan, o suporte seria esse zap que você estava falando com a gente? Isso, era um que eu tava. É isso, eu chamei o senhor mais cedo, né? Isso, Isso mesmo. beleza. Tá joia Beleza. então. Vou encerrar aqui. Muito obrigado pela atenção, tá, pessoal? Valeu, obrigado, viu, Nathan? Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. É complexo, né?